Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. A semente lentamente já percebe a luz do dia e na procura principia as conquistas do transpor.
Deus. Devo ser como o sol, renascendo às manhãs, o presente e a vida, brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti. Um sorriso na face ou a lágrima no olhar, um abraço que acolhe ou a dor da solidão te fazem sentir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar. Sempre presente, o Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé, por conhecer-te, o Cristo está, braços abertos a convidar, vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Ouvir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente, o Cristo está, olhos serenos a convidar,
sufocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas algo ainda me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Na chuva que cai regando a terra, nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. No ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar. No pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. A tristeza cega os olhos, às vezes a tristeza cega os olhos, mas sempre a tua voz podemos escutar.
do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 124, Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra? Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar a rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece inicial, elevando o pensamento ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, iniciando com agradecimento por todo o amor que esse Pai tem por todos nós, agradecendo as bênçãos, o amparo, agradecendo pela saúde que temos, pelo trabalho, pelo alimento. Gratidão, Senhor, por tudo que nos dá, pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade de evoluirmos. E agradecidos pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que estão doentes, que estão internados, que estão num leito de dor e que nesse momento clamam por um remédio, por um conforto, pelo ânimo da vida. Pedimos por aqueles que estão com seus parentes internados, doentes. Pedimos por aqueles que estão desalentados, desesperançados, achando que não tem mais jeito. Sempre tem. Passamos por aquilo que precisamos e merecemos passar. O que temos é que entender
que passamos, mas nunca estamos sozinhos. Sempre temos o amparo do nosso Mestre Jesus, o amor infinito da Virgem Maria, que sempre estão prontos a nos amparar. Temos essa casa, Centro Espírita Miguel, que materialmente seus portões estão fechados, mas espiritualmente está aberto, acolhendo a todos que ali chegam, necessitando de amparo, de conforto, de força e fé para seguirem em frente. E confiantes em todo esse amor, nós pedimos, Senhor, esteja conosco, nos ampare, que tenhamos uma reunião muito proveitosa e que todos que estão em tratamento sejam atendidos e recebam o remédio que precisam e merecem. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa reunião. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Por que sofremos? Essa é uma pergunta que nos visita invariavelmente quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma situação que nos surpreende e nós questionamos, né? A gente até fala assim, não vamos perguntar o porquê, mas o para quê, né? Nessa perspectiva de que tudo que nos acontece deve gerar um aprendizado e uma oportunidade de evolução. Então, quando nós fazemos essa pergunta, por que sofremos, nos coloca numa situação de reflexão. De onde vem esse sofrimento que eu vivencio atualmente? Qual a origem? Eu dei causa? A causa está nessa encarnação? A causa está em outra encarnação? Então, um pouco do que nós vamos estudar na noite de hoje, na manhã de hoje. Então, nas causas atuais das aflições, o Evangelho nos traz a seguinte informação, iniciando, o subtítulo. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, é muito importante esses itens que nós vamos estudar hoje, porque nos chama a atenção da nossa responsabilidade no momento atual. Porque nós, muitas vezes, delegamos para outras pessoas o motivo do nosso sofrimento, ou nos reportamos, o que eu fiz na outra encarnação para que agora eu precisasse passar por essas questões, essas tribulações. E nos esquecemos de pensar no que hoje eu estou fazendo que pode estar me gerando sofrimento. Então, é uma chamada, à responsabilidade para o proceder do dia a dia. Como eu posso trazer para a minha vida um proceder
que não vá me gerar no futuro consequências desagradáveis. Então, continuando, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? E aí Kardec vai continuar com alguns exemplos, né? E a gente sempre vai ter em mente que o orgulho e o egoísmo, eles vão estar à frente das nossas dificuldades, das consequências pelas atitudes nem sempre louváveis que temos no nosso dia a dia. E então, o interesse, né? Qual é o interesse que me move, né? O interesse que eu lido com as pessoas, ou me relaciono com alguém por conta de um interesse, de uma vaidade, de querer ter vantagem em alguma coisa. A questão da imprevidência, eu sou imprevidente em relação a alguma situação, ou eu sou uma pessoa que tenho mais um senso, né, de responsabilidade, não me deixando levar pela ambição desmedida, pelas situações que podem me trazer transtornos mais graves. Intemperança e excesso de todos os gêneros, de todo gênero, né? E aí nós vamos ver inúmeras situações no nosso dia a dia, né? Quanto que situações que poderiam ser evitadas pela moderação, pela calma, e por um proceder mais violento, mais agressivo, muitos problemas acabam ocorrendo que seriam desnecessários, não estariam na nossa programação reencarnatória passar por essas situações. Os vícios, né? Quantos problemas de saúde nos advêm por excessos, seja ele fumo, álcool, outras drogas, mas também o estresse, né? o vício da gula, a falta de cuidado no nosso dia a dia, o uso de medicamentos, de automedicação, a vaidade, né? Como que isso pode nos trazer também, né? Tantas disputas, nos trazer aborrecimentos, competitividade desnecessária à nossa vida atual. Em relação às más tendências, Kardec também aponta que esse bloqueio, vamos dizer assim, né, essa observação, esse combate às más tendências, não só em relação a nós, mas também em relação aos nossos filhos, para que nós possamos estar, né, acompanhando essa essa educação, para que a fraqueza, a indiferença não faça parte do nosso dia a dia, né, se educar daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Que no futuro nós vamos colher também e vamos sofrer com a infelicidade dos nossos filhos. Então, o combate às más tendências, além desse combate em nós, mas nós também temos uma responsabilidade. Então, se temos filhos que nós sempre passamos a mão pela cabeça, que sempre damos razão para tudo, não percebemos que muitas vezes eles estão errados, precisam assumir as consequências dos seus erros, né? O que a gente vai colher, né? Ver essa colheita, né? Infelizmente, naquele ser que a gente tanto ama, na adolescência, na juventude, na idade adulta. Que o fato de crescer não significa que a gente também não sofre vendo o sofrimento deles, né? Então, é bem interessante a gente estar pensando assim, como que essas questões, elas são as questões que afetam e trazem problemas que são atuais, que a gente não precisaria muitas vezes passar por eles. Observem aqui que eu
iluminei os seus desejos. E a gente vai continuar falando um pouquinho disso. Então, no livro O Homem Integral, num capítulo que fala do homem perante a consciência e no subitem os sofrimentos humanos, Joana de Ângeles traz essa citação sobre o budismo. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras. E o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos, sendo necessário para tanto uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. Então, muito interessante essa questão que vem ao encontro, né, daquele item anterior que nós lemos, né, que Kardec traz a questão também dos desejos, né, o quanto que os nossos desejos, eles vão muitas vezes embaçar essa nossa perspectiva espiritual, essa perspectiva como espírito imortal. E nós nos entregamos às ansiedades, aos desejos, às buscas das questões materiais, né? Esquecendo que nós temos um aspecto que é muito mais importante para buscarmos. E ficamos no nível da vida material, da vida atual, sem nos darmos conta dessa outra dimensão espiritual. Então, em torno dos desejos insatisfeitos e que nos causam, né, muitas vezes sofrimento, aí cabe nos perguntarmos, né, o que eu desejo? O que me move? Entendendo que o desejo é manancial de poder. Todos nós temos pontos vulneráveis. E lá no livro Ação e Reação é trazido essa ideia do desejo central. O desejo central seria o tema básico dos nossos interesses mais íntimos. É diferente do desejo do dia a dia, corriqueiro. São as questões mais profundas, né, que nos movem as nossas ações. O Haroldo Dutra tem uma palestra assim, breve, uns 16 minutos, sobre esse tema. Eu sugiro que busquem. O tema dessa palestra dele, dessa fala dele, é o desejo central. E aí ele vai trazer quatro, vamos dizer assim, aspectos, né? 4 temáticas, né? Em que se compõe esse desejo central. Uma delas seria o prazer. Um dos desejos que pode nos mover é a questão do prazer. Então, se eu vivo, se no na minha questão mais íntima, o meu desejo central é o prazer, que questões estão relacionadas a isso, né? Então, algumas questões seriam a questão da luxúria, da gula, do consumismo, da preguiça, dos excessos, de toda ordem, dos vícios. Então, eu, em busca desse prazer, eu acabo me deixando envolver, me buscando através desses, vamos dizer assim, desvios, né? Ter como fontes de prazer, né? Uma outra possibilidade que ele traz é a questão da posse, né? Então, quando eu me movo pela posse, aí eu vou experimentar o quê? A ganância, a avareza, o materialismo, o apego, né? Então, é isso que vai me mover. Outro aspecto seria o poder.
Então, através do poder, né, seria a questão da arbitrariedade, da violência, da dominação, da ira, da prepotência, da arrogância. E o quarto, então, aspecto seria a questão do prestígio, né? Onde a gente vai estar envolvida com a vaidade, com a afetação, com a futilidade, a soberba, o exibicionismo. Então, se a gente for pensar nisso com mais calma, não é o foco do nosso estudo de hoje, mas só para trazer essa questão para a nossa reflexão, nós vamos pensar nos problemas que hoje nós enfrentamos e formos refletir sobre as causas que podem estar por trás deles. Muito frequentemente nós vamos encontrar alguma dessas questões me movendo em vários momentos da minha vida. Então, se eu for pensar em alguns problemas que eu tenho vivenciado, nas escolhas que eu tenho feito, nas decisões que eu tenho tomado, então eu vou perceber qual é esse mecanismo que eu estou usando, o que eu tenho desejado, o que tem me movido, quais as consequências que isso vem tendo para a vida atual. E aí a gente não está falando de problemas de vidas anteriores, a gente está falando de problemas atuais, de situações atuais. Que se eu sou uma pessoa que eu me deixo levar, por exemplo, pela questão da preguiça, né? E isso me dá prazer, então eu preciso pensar de que forma eu posso esse prazer, né? Porque tem um aspecto, né, da preguiça que a gente pode considerar assim, eu preciso ter os momentos de repouso. Mas a preguiça já é o exagero do repouso. Mas eu posso mediar isso, porque o outro extremo seria aquela pessoa que não para de trabalhar, que trabalha o tempo todo. Então, nem a preguiça, nem 100% de preguiça, e nem a falta do repouso. Então, a identificação dessas questões é justamente para nos impulsionar para uma mudança positiva. Por isso que é importante, para que a gente perceba o que está me movendo, porque aí eu posso transformar isso para o meu bem-estar, para as minhas decisões mais acertadas, para que eu possa agir de uma forma em que as consequências sejam mais felizes e não de sofrimento. Então, continuando com o Evangelho. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, passo a passo, a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, aqui ele está tratando até da questão do arrependimento. Quantas vezes nos arrependemos depois que passa aquela situação, depois que sofremos as consequências, não é? Mas para isso é preciso que haja esse momento, como ele fala assim, né? Que a gente interroga a nossa consciência, esse momento de reflexão sem medo, porque a gente não precisa trazer a culpa para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós precisamos, sim, aprender com os erros. E se a gente fez algo que precisamos reparar e temos condições de reparar, ótimo. Mas se não existe mais essa possibilidade, então nós vamos aprender, que é isso que ele fala aqui, né? Em itálico, né? Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
porque ninguém quer errar, né? Mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, o arrependimento, ele vem para essa transformação, para essa melhoria, para essa possibilidade de experimentar algo diferente, de fazer diferente daqui para frente, para que eu não repita os mesmos erros e acabe novamente sofrendo as consequências. Então, vamos continuar. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, entendendo aqui a incúria como a negligência, a falta de cuidado. Os males desta natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que precedeu mal. De que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, ele está trazendo aqui, né, a importância, de uma certa forma, que o sofrimento tem na nossa vida, porque se nós agíssemos impensadamente, isso não tivesse consequência, nós continuaríamos errando, não aprenderíamos. Então, o sofrimento tem esse sentido, é meio que uma sacudida, né? Dá uma sacudida na gente para nós despertarmos. Opa, por que eu estou passando por isso? O que aconteceu? E aí a gente poderia dar muitos exemplos, né? As situações em que nós magoamos, as situações em que nós também ficamos remoendo as mágoas, os sofrimentos, as situações em que nós abusamos da boa vontade das outras pessoas, enfim, os sofrimentos corriqueiros da nossa vida, né? Que são aqueles que nós demos causa. Então, é preciso que a gente reflita. Eu dei causa a isso? Isso eu estou vivenciando como consequência de um ato meu que eu poderia ter agido de forma diferente? Então, essa é bem assim, a necessidade do nosso dia a dia. Entretanto, a experiência, algumas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio ao mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Essa finalização poética até, né,
traz para a gente essa força, né? Para que a gente possa estar refletindo, né? Usando até o conselho de Santo Agostinho, de todos os dias nós nos questionarmos sobre o que nós fizemos hoje, para irmos corrigindo as nossas ações e enfrentarmos sem medo essas mudanças que se fazem necessárias, também compreendendo que nós estamos num processo de aprendizado, sem viver culpas, sem viver dores que não nos levam à mudança, à melhoria. Então, remoendo, por que eu não fiz assim? Isso é para crescer, isso é para melhorar, e não para nos levar para baixo. Nós precisamos pensar de forma a construirmos uma vida melhor, uma experiência melhor nessa encarnação, né? Então, para que a gente possa, mesmo para aqueles que já se sentem no final dos dias, né, ter essa perspectiva, né? Tudo que eu vivi hoje, certo ou errado, vai me fazer uma pessoa melhor numa próxima oportunidade de reencarnar. Então, mas enquanto a gente tiver a oportunidade da mudança, da melhoria, vamos trabalhar nisso. Então, deixo aqui o meu abraço para todos vocês com o encerramento do estudo de hoje. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas, que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.